tarde, Papo com Cris, dessa quarta-feira, entrando ao vivo, diretamente aqui do Instagram, do perfil Papo com Cris, para a gente bater papo e conversar e levar informação de qualidade para quem quer saber sobre o que está rolando, sobre os reflexos dessa pandemia. E hoje a gente tem dois convidados especiais. Na verdade, é um casal de piracicabanas que está vivendo na China, a Ariane e o Wilson, que já estão entrando aqui e que vão contar para a gente sobre essa experiência que deve ser bastante complexa, né, de viver lá no país onde, né, teve a origem ao coronavírus. E a gente vai conversar com eles. Eles já estão aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou trazer... Oi, Ariane. Eu vou chamar vocês aqui. Enquanto vocês entram, eu vou passar algumas informações, lembrando que eu tô com um look lindo da Beluga. Olha essa estampa maravilhosa da coleção Metrópolis, né? Outono e inverno. E as estampas da Beluga são sempre inconfundíveis. Eu tô aqui chamando a Ariane. Oi, Ariane, Wilson. Olá. Boa tarde. Boa tarde. Bom dia para vocês. Vocês estão me ouvindo bem? Tudo jóia. Me ouvem bem? Sim. Deixa eu ver se vocês estão ouvindo bem. Falem comigo como é que são. Conta para a audiência que o pessoal está chegando. Que horas são aí? 4h03 da manhã. Nós tiramos meu Deus! Pijamas. Eu devo entender que isso é uma deferência ao Papo com Cris ou é o horário que vocês costumam acordar mesmo na China? Não, de jeito nenhum. Aqui se começa a trabalhar mais tarde. O Wilson, por exemplo, sai às 8 de casa. A gente costuma acordar às 7 horas. Então vocês estão abrindo uma exceção e eu agradeço muito por isso. Muito obrigada, né, por se disporem aí a contar a história de vocês. Tá sim, tá entrando, não para mais de entrar Piracicabana aqui, o pessoal tá em polvorosa querendo saber notícias de vocês. Antes eu vou pedir licença para vocês, como eu faço todo o comecinho de bate-papo, eu vou passar para a nossa audiência como é que estão os números. Hoje nós tivemos uma notícia triste. Na verdade, reflete um pouco da compra dos testes que foi feita, né? E eles estão mais acelerados. Nós tivemos 10 novos casos confirmados em Piracicaba. Então, hoje nós chegamos a 50 casos confirmados de Covid-19, né? Pessoas infectadas aí pelo coronavírus, incluindo aí 2 irmãos, um de 10 e um de 1 ano de idade. Então, né, as pessoas têm que estar conscientes de que criança pega assim, jovem pega assim. São 171 casos suspeitos nesse momento aqui em Piracicaba, os 2 óbitos que infelizmente nós tivemos, e a partir de hoje a prefeitura tem divulgado, Ariane e Wilson, os casos de recuperação. Então, dos 50 casos positivos, já são 31 recuperados, que se curaram, o que representa aí 62%, né, de cura até o momento aqui em Piracicaba. A imagem que chega para mim de vocês está bem quadriculadinha, não está muito definida. Vocês conseguem me enxergar bem aí ou também eu estou com a cara borrada? Não, tá bem. Tá bonita. Tá bem? Para mim tá um pouco nebuloso, o que não compromete em nada o nosso conteúdo, mas só para a gente, eu não sei, né, em que medida essa distância toda ou esse horário mexe um pouco com a qualidade da transmissão. A gente tem muita live acontecendo ao mesmo tempo nesse horário. Eu queria dar mais um informe, Ariane e Wilson, até depois eu quero a opinião de vocês sobre isso. Hoje saiu um decreto do prefeito. Travou? Vocês estão me ouvindo? Vocês me ouvem? Não? Sim. Vamos entrar e sair de novo? Vamos tentar fazer uma entrada e uma saída novamente. Eu vou tirar vocês, pessoal, fiquem aqui. A gente vai voltar. Eu vou chamar vocês de novo, ok? Ok.
Pronto, vamos entrar novamente. Vou chamar o Wilson e a Ariane, que estão lá na China, que vão contar para a gente a experiência deles. A Eliana está me dizendo que está embaçada a imagem deles. A Eliana está lá na Itália. Oh, melhorou! Nossa, melhorou muito. Para mim, melhorou bem. Que bom. Agora melhorou. Vocês estão me enxergando e me ouvindo, né? Sim. Vamos lá. Como eu estava dizendo, um decreto, só para a gente fechar as informações, depois eu quero a opinião de vocês. Hoje, depois, sob muita pressão, o prefeito decretou a flexibilização na abertura do comércio em alguns aspectos, né? Passam a poder atuar, mas com muito rigor na questão da higiene, do controle de acesso, as óticas, cabeleireiros, manicures, barbeiros e clínicas de estética, né? Dentistas, fisioterapeutas, advogados, contadores e profissionais liberais. Tem que ser sempre atender cliente com máscara, com uma forte atuação na desinfecção do ambiente, distanciamento, enfim. Há uma flexibilização. Depois eu quero um pouco a opinião de vocês sobre isso. Mas agora, entrando na nossa conversa, eu queria que vocês se apresentassem, dissessem em que cidade estão na China e contassem como é que vocês foram parar aí. Ok. Bom, nós estamos aproximadamente, eu já tenho aproximadamente 15 meses, né? Eu cheguei em janeiro do ano passado, cheguei durante o inverno, então a adaptação aqui tem bastante frio, né? Nós estamos na cidade de Hefei, que está a oeste de Xangai, né, com uma referência, aproximadamente uns 600 quilômetros, e tem aproximadamente uma população de 8 milhões de habitantes. Mas é uma cidade pequena para os padrões chineses. Hefei tem 8 milhões de habitantes. Claro, se você compara com Xangai, Xangai está aproximadamente 24, 25 milhões de habitantes. Okay. Beijing também é aproximadamente isso. Você chegou aí a trabalho, né, Wilson? Você foi a trabalho, a Ariane foi depois. Através de uma empresa multinacional, ocorreu o convite e eu aceitei o desafio. Por quanto tempo vocês pretendem ficar aí? Tem data ou não tem? A princípio seria até maio e agora recebi uma proposta de atualização do contrato até novembro desse ano. Ok. Conta para mim um pouco, a Ariane eu sei que foi no fim do ano, né? A Ariane esperou terminar o ano para ir, eu acompanhei um pouco isso. Você foi mais pro fim do ano para lá, foi isso, Ariane? Eu estou perdendo a noção do tempo. Você chegou, você ia se mudar agora na virada do ano, né? Não, o Wilson veio em janeiro do ano passado e eu acabei vindo com meu filho só em abril. E aí, dezembro de 2019, nós fomos de férias para o Brasil, né? Por isso que nós ficamos um período fora. E na nossa volta, nós tivemos que fazer a quarentena. Porque nós estávamos retornando para a China, né? Retornando à China no momento que aqui os casos já tinham diminuído e ocorreu um número números novos de casos de estrangeiros e chineses que estavam retornando pós o Ano Novo Chinês, que foi um feriado onde aconteceu um aumento enorme do número de casos por conta de... Esse feriado é o feriado que mais os chineses viajam aqui. Então, por isso que nós tivemos que fazer a quarentena no retorno. Nós e qualquer pessoa que estivesse entrando no país, né? A gente acabou entrando no último dia e depois, no dia 27, as fronteiras foram fechadas, né? Deixa eu entender, vocês vieram para o Brasil porque o primeiro caso em Wuhan fica longe daí? Wuhan está aproximadamente, imaginando, né? Xangai aqui, nós estamos aqui, Wuhan está mais 600 quilômetros a oeste ainda. Vocês estão exatamente no meio entre Xangai e Wuhan. Mais ou menos. Entendi. O que para o tamanho da China também não é uma grande distância, né? Não chega a ser uma coisa muito, né? Vocês acompanharam, então, o primeiro caso aconteceu, foi em dezembro, né? Como é que vocês foram sendo informados? Como é que vocês acompanharam
Isso chamou a atenção de vocês? Como é que vocês receberam essa notícia, né, de que um vírus tinha sido descoberto? Como é que vocês reagiram? Como foi isso? Bom, na verdade, nós estivemos na China até o dia 29 de dezembro. Então, no dia 29 de dezembro, nós já estávamos em Xangai e indo para o Brasil. E aí vocês souberam dessa... Alô? A primeira informação a gente recebeu realmente no Brasil, né? Aqui não tinha nenhuma informação divulgada ainda. Tá travando, Wilson. Travou o som. Está me ouvindo? Sim. Sim. Vocês me ouvem? Sim. Falem comigo para eu ver. Tá, eu tô ouvindo, ok. E aí vocês estavam aqui, e aí vocês foram para os Estados Unidos, correto? Sim. Isso, na verdade nós ficamos aproximadamente até o dia 20 de janeiro no Brasil, e nós fomos para os Estados Unidos com o objetivo de ficar uma semana para visitar o nosso filho no estado de Michigan. O filho de vocês está estudando lá em Michigan, né? Era para ficar uma semana só, e acabaram ficando... Aí foi realmente, assim, no Brasil a gente já começou a ouvir as notícias da China, e a gente começou a acompanhar as informações. Então, assim, no começo a gente não sabia que iria tomar essa proporção que tomou. Sim. No dia 24, né, ou 23 ali de janeiro, dia 24 foi o Ano Novo Chinês, né, que eles seguem um calendário lunar aqui. Então, foi quando Sim. realmente o governo decretou que ia entrar as restrições de transporte. Então, por exemplo, foi quando eles tomaram a decisão que todos os trens para Wuhan seriam cancelados, que as rodovias para Wuhan seriam fechadas, e que realmente fechou. Wuhan é uma cidade e Hubei é a província, né, vamos chamar de estado. Então, eles fecharam todo o estado. Eles tentaram isolar aquela região lá, mas já tinha saído do controle isso, né? E demorou mais ou menos um mês para que eles percebessem que aquilo ia se expandir de uma forma brutal, né? Foi mais ou menos um mês. Sim. E aí vocês estavam... Desculpa, fala, Ariane. Eu acho que também foi algo que, de certa forma, afetou bastante a população. Porque o feriado do Ano Novo Chinês é o feriado mais importante da China, onde as pessoas realmente, acredito que entre 70% e 80% da população volta para a sua cidade natal, para visitar os familiares. Inclusive, os casamentos ocorrem muito nesse período também, uma vez que a família está reunida. E Entendi. Acompanhando as pessoas que eu conheço no trabalho, realmente todos começaram a cancelar viagens, né? Voos ou viagens de trem, realmente para se manter aqui. Realmente, eu diria que acatando a decisão ou a recomendação do governo. O que aqui é comum, né? O governo fala, não tem que todo mundo acata. É assim, não tem, ninguém muda. Falou, prontamente a população. Não tem escolha, né? Regra, acabou. Não tem escolha. Vocês estavam, então, em Michigan, visitando o filho com a ideia de voltar em uma semana. O que aconteceu lá? Como é que foi que vocês se viram naquela situação? O que acabou acontecendo? Aí, aproximadamente, dia 27 seria o nosso voo de retorno, né, de Chicago para Xangai, e começou realmente a aumentar o número de casos. E aí, a recomendação da equipe, né, de Global Mobility e Recursos Humanos foi, aguarde uma semana, né, e nós vamos te atualizar o que você deve fazer. Aí, passou-se uma semana, disseram, aguarda mais uma semana. Então, seriam já 15 dias. E nesses 15 dias, eles já tomaram a decisão e falaram assim, não vem para cá. Também coincidiu com o fechamento dos voos das companhias aéreas americanas de vir para Xangai.
ou Beijing. Então, realmente, todos os voos foram cancelados. A gente já não tinha mais opção de vir direto para cá. E para nós, vocês ficaram... assim, estamos acompanhando a questão da pandemia assim, ativamente desde o dia 23 de janeiro, porque nós participamos dos grupos de WhatsApp aqui com os brasileiros, o Wilson da empresa. Então, assim, a gente viveu tudo aquilo daquela crescente, assim, onde, acho que, como nos Estados Unidos que nós estávamos, a gente via pela mídia, né? E a gente não, acompanhando, assim, meio porque os grupos de WhatsApp de brasileiros se torna meio amigo, porque é o seu clã aqui, né? E aí cada dia uma novidade, cada dia o número de mortes. Travou. Que é uma doença nova. Eu preciso que vocês fiquem um pouquinho mais próximos ou falem um pouquinho mais alto, que está meio baixo. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Vamos entrar de novo? Eu vou sair e vocês entram novamente. Quem está com a gente continua, é coisa de segundo. Um minutinho só. Voltar, tá? Vocês voltam melhores. Gente, fica aqui que eles já estão voltando, tá? Ver se melhora um pouquinho a transmissão. Eles vão voltar. Oi? Oi? Volta melhor, volta. Ali, só vocês estão mais próximos, se copiar. Vamos lá, Viane. Então, não sei até onde vocês ouviram, mas a gente acompanhou ativamente pelos grupos de WhatsApp vírus aqui, né, desde o dia 23 de janeiro. Então, assim, contágio, a questão de entrada e de saída, que eles foram muito rigorosos dos prédios. Não, tem uma amiga que tem um bebê nesse tempo, né, nesse período ele tinha 6 meses, ela não podia sair nem tomar banho de sol dentro do condomínio. Então as pessoas literalmente ficaram trancadas. Aqui o que facilita muito é que o delivery é muito comum aqui, é muito eficiente, né, os paidis. Então você consegue comprar comida para preparar e comida pronta, que não parou. Mas... Só para eu entender, já para a gente fechar essa primeira parte da história. Vocês ficaram, então, quanto tempo a mais nos Estados Unidos? 2 semanas? 3? Foi isso? Não, 2 meses. 2 meses. 2 meses. Era para ficar uma semana, vocês ficaram 2 meses. A companhia, logicamente, dando suporte. E vocês vieram de Chicago para Xangai. Aí foi possível, vocês conseguiram um voo, é isso? Não, ainda não. Na verdade, ainda os voos dos Estados Unidos para a China continuam cancelados. Talvez... ainda estão cancelados. Então, o que a gente conseguiu foi um voo de Chicago para Tóquio e depois Tóquio para Xangai. Isso a empresa ajudando, né? E por sorte também, eu atuo também nas fábricas do Japão e a Ariane também tinha visto, então possibilitou nós fazermos a escala no Japão. Que ótimo, que bom. E aí vocês chegaram, me lembro de ter conversado, a Ariane mandou para a gente um depoimento, vocês estavam em quarentena, cada um num quarto de hotel. Conta um pouquinho essa experiência, por favor. Na verdade, o que aconteceu? Nós chegamos no dia 25 em Xangai, aproximadamente umas 2 horas da tarde. E nós viemos para Hefei de ônibus, né, de transporte coletivo, porque é uma exigência do governo. Então, assim, nós não poderíamos entrar num trem ou um carro particular. Então, nós saímos e chegamos... primeiro que saindo do aeroporto, você se sente realmente exclusivo, porque o aeroporto estava completamente vazio e realmente todas aquelas contenções que vocês devem ter visto fotos, né, ou vídeos na internet, né? As pessoas todos paramentados, com roupa fechada completa, com óculos de segurança, com luvas, todos os EPIs, equipamentos de proteção individual. Então, no começo já era feita uma abordagem em que quem está chegando da América, quem está chegando dos Estados Unidos. Então, eles foram chamando nome por nome dos passageiros para descer do avião.
E então já começa o controle. Você começa preenchendo uma declaração de saúde, onde você descreve, né, o seu estado, se você teve febre, se você está tossindo, se você está com sintoma de gripe, se você esteve em contato com alguém suspeito. Isso, a declaração você já chega pronta para entregar no aeroporto. A partir daí eles começam a controlar a sua febre. Vocês têm uma enquete, né, vamos dizer assim, uma pesquisa que você preenche, né, no seu celular, né, através de um QR Code. Você faz novamente essa declaração, então tem uma cópia física, uma cópia eletrônica. E a partir daí eles segregaram as províncias. Então a nossa província é Anhui. Então nesse momento nós entramos nesse ônibus e viemos de Xangai para cá. Então são aproximadamente 7 horas de transporte. Transporte coletivo. E durante esse transporte o pessoal continua controlando a febre pelo menos por umas 3 vezes. A cada 2h30, 3 horas, verificava a febre de 1 a 1 dentro do ônibus. É isso que eu ia perguntar, de forma manual mesmo, não tem nenhum aplicativo, nenhum sensor, nada, era manual mesmo. É feito uma coleta de dados de saúde, todo mundo tem que ter, aqui até agora, qualquer lugar que você entra, você tem que mostrar isso, né? Já nesse começo, mas no ônibus essa coleta da temperatura, estava muito frio, todos os vidros abertos, assim, isso nos táxis, nos Didis, que é o Uber aqui, né? Também acontece ainda, de deixar vidro aberto, né, para circular o ar. E aí a gente chegou e a nossa ida para E vocês ficaram em quarentena por quanto tempo? Então, aí só para fechar, nós chegamos 25, mas nós acabamos chegando na cidade, em hotel, no dia 26. O dia 26 foi justamente quando eles decidiram que qualquer imigrante ou que chegasse do exterior deveria permanecer em quarentena num hotel definido pelo governo. Porque até então, no nosso caso, que nós somos só nós dois em casa, nós poderíamos ficar. Anteriormente, eles tomavam até uma decisão que você poderia ficar em quarentena na sua própria casa, no seu próprio apartamento. Nós chegamos justamente no dia em que entrou em vigor que era obrigatório ficar num hotel determinado pelo governo, no dia 26 de março. Nós pegamos a transição. Quanto tempo? E a partir daí nós ficamos 14 dias no hotel. em quarto É o separado. tempo de incubação, né? Que é um tempo de incubação do vírus, mais ou menos, né? Sim. Exato. Em quartos separados, 14 dias. Gente, deve ser uma experiência surreal isso, né? Na verdade, praticamente você entra no hotel e para mim, particularmente, foi algo bastante excessivo ver como eles temem e como eles respeitam a doença, né, ou o risco de transmissão. Então, assim, realmente nós chegamos no hotel, a pessoa da recepção, ela não queria pegar o cartão de crédito, ela não queria ter contato algum, então, assim, a gente assinou a entrada, né, onde descrevia quais eram as condições para ficar ali. A gente não pôde usar nem o elevador. Nós subimos com as malas pela escada. Ainda bem que nós estávamos no segundo andar, mas assim, na verdade, nem o uso do elevador. Eram 3 refeições por dia, se colocava a refeição na porta, abria a porta no espaço suficiente para pegar sua bandejinha e só. E aí a gente verificava a temperatura 2 vezes por dia e reportava, né? No dia seguinte eles vieram fazer o exame do Covid, que é o teste na língua, né? E só. Assim, era o único contato, assim, quando eu batia na porta da refeição e eu abria rapidinho, eu conseguia enxergar quem me entregou, senão eu fiquei sem ver fisicamente alguém por 14 dias. É muito assim, né? O que vocês faziam para passar o tempo, Ariane? Você é uma mulher agitada, né? Que gosta, muita rede social. Eu sei que eu tive trabalho, que você mandou mandou um depoimento muito bacana para a gente, fizemos uns vídeos, né, sobre o Fica em Casa.
Como é que foi passar esses 14 dias assim, quase que né? numa solitária, né? Sim, o Wilson trabalhou, estava no horário da China. Para ele foi mais tranquilo do que quando nós estávamos nos Estados Unidos. E eu, rede social, pintura, crochê, que eu tinha trazido ainda bem, né? Exercício, eu faço um curso online, acabei me dedicando um pouco mais esses dias, né? Muita oração, porque é muito complicado, porque tem um medo também. A gente ficava assim... Aconteceu um fato engraçado, eu ganhei flores do chefe do Wilson, tipo assim, seja bem-vinda à China. Gente, eu fiquei morrendo de medo. Falei, meu Deus, e se essa flor está infectada, né? Você fica numa neura, isso é muito complicado, assim, o privar-se, né? Assim, vocês devem estar vivendo isso, quem realmente está de quarentena e saindo só o necessário. É muito complicado, a gente realmente tem que se reinventar e trabalhar muito mentalmente e espiritualmente, porque senão você dá uma surtada. Teve dias de choro, teve dias bons, teve dias não bons, mas é muito complicado. Imagino. E as regras? Como é que foram as regras? Vocês estão ao par do que está acontecendo aqui no Brasil, porque vocês têm famílias aqui e tal. Aí, como é que as regras estão nesse momento? O que vocês pegaram? O que já, porque já deu a curva já dá descendente, né, na China, né? Já está Sim, mais ou menos entrando no controle, é isso? Que regras exato. chamaram mais atenção? Que foram efetivamente assim duras, mas necessárias? Então, e principalmente os controles são muito rigorosos aqui. Então, por exemplo, nós saímos do hotel e viemos para o nosso apartamento. No momento que nós chegamos aqui, nós tivemos que apresentar na recepção o passaporte, o nosso voo de chegada, qual foi, Assento. qual foi o assento. Tem um documento, né, que foi emitido pelo hotel, né, e carimbado por uma pessoa do governo, em que eles afirmam que você realmente cumpriu a quarentena e Que o seu teste está negativo. e consequentemente que você e também controle da temperatura. Então assim, para a gente entrar no nosso condomínio, nós já tivemos que passar por toda essa bateria aí. Nós ficamos uma meia hora. Sim. Uma meia hora para conseguir acessar a nossa casa. E lógico tem a dificuldade do idioma também. né? Que é muito complicado. Depois, aí aquela rotina, né, de fazer mala, né, você imagina passar praticamente 4 meses, né, com 2 malas. E no primeiro momento nós pedimos comida, né, nós fizemos a solicitação para vir realmente um almoço para a gente. Aí no final do dia a gente saiu e foi para o supermercado próximo de casa para comprar algumas coisas. Muito temerosos, assim. Eu que sou bem tranquila, bem de máscara, assim, bem temeroso, porque é um mundo novo, né? Assim, tudo muito diferente. A gente no meio e tudo mais. Foi complicado esse dia. Nós estávamos felizes por sair e com medo, né? Então, assim, era uma quinta-feira. Então, nós saímos, o supermercado está aproximadamente 200 metros da nossa casa. Então, a hora que a gente chegou na entrada do shopping, né, fica dentro de um shopping, a primeira coisa que eles fazem já é observar a temperatura. Sim, no pulso. No pulso. E também o governo estabeleceu, existe um aplicativo onde você consegue demonstrar através de um QR Code o seu estado de saúde. Então, no nosso caso, assim que nós chegamos, o QR Code ele era vermelho. E depois, quando nós terminamos a quarentena, a hora que você acessa, o QR Code passa a ser verde. Ou seja, você está liberado para circular no país. Mas, Faz uma ou seja... prova, né? Sim. Exato. Então, ou seja, existe esse controle na entrada do shopping. No momento que você acessa qualquer loja ou que você acessa o supermercado, eles vão controlar a temperatura novamente. Qualquer estabelecimento comercial, você se verifica a temperatura e, às vezes, a temperatura e o QR Code também. Na nossa Isso entrada... acontece ainda. Sim, sim. Na entrada do nosso condomínio, sim. Nós somos os únicos lauais no nosso prédio, que como eles chamam os estrangeiros. Então, todo mundo sabe que é só nós dois.
Mesmo assim, se eu sair 50 vezes eu tenho que ter que verificar minha temperatura e mostrar o QR Code que a gente está bem, que está tudo em ordem. Para batizar para vocês, né? Então tem Legal. o nome, o número do passaporte e tem esse QR Code que consegue verificar a nossa rastreabilidade, vamos dizer assim. Muito interessante. Um controle bem bom, né? Para manter a coisa como está. Agora, eu imagino o seguinte: nós temos os Estados Unidos como um campeão de mortes aí, né? O Trump demorou a entender o que estava acontecendo e aí as pessoas estão pagando com a vida. E vocês têm um filho morando lá, como é que está isso, assim? Como é que vocês estão administrando essa situação? Nós Porque também estamos né? de coração quebrado, né? Bem preocupados, porque na verdade o Enzo até poderia vir com a gente ou ir para o Brasil, mas como ele é aluno bolsista, as aulas ainda na universidade dele, a gente não tinha certeza se ia conseguir terminar o semestre com aulas presenciais. Na semana que a gente viajou, as aulas passaram a ser online. E então ele não poderia sair, porque se voltasse a aula presencial, ele não teria como voltar. E aí, uma semana depois, o semestre realmente está terminando online. Na cidade dele tem poucos casos, mas agora o grande medo é assim: tem uma férias longa agora, que começa em maio e retorna a aula só em setembro. Para vir para a China, ele não pode, que nenhum cidadão estrangeiro está podendo entrar na China. Para ir para o Brasil, que também o vírus está bombando, né? A gente também está com medo, e com medo também, como os Estados Unidos está bem rigoroso com a questão de estrangeiros no retorno. Não sei se vocês viram que não vai ter mais green card, e nem emissão de vistos, né? Assim, a gente não tem certeza ainda se o Enzo saindo, se ele pode retornar, porque ele não tem green card, ele só tem um visto permanente por 4 anos, né, como estudante, mas a gente não sabe o retorno como vai ser. Então, nós estamos vivendo triplamente isso, né? Aqui ainda as pessoas com muito medo, muita restrição, que depois nós vamos falar um pouco mais, os Estados Unidos com um número de mortes muito grande, o Brasil, infelizmente, também. Então, porque assim, nosso coração está triplamente dividido, né? É bem complicado isso. Eu imagino. Você estava falando de falar mais das restrições. Eu gostaria que vocês continuassem abordando, porque a sensação que se tem é que aqui parece que qualquer apertadinha, né, tem mimimi. É o tal do mimimi, né? Nunca vi tanto mimimi no Brasil como agora, diante de uma situação tão grave, o mundo inteiro prostrado diante de um serzinho invisível, né? Com números assustadores de gente morta, gente contaminada. Já são mais de 2,5 milhões de contaminados, né? No mundo todo. Que é uma doença terrivelmente sofrida, mesmo para quem se, né, recupera, porque tem muita dificuldade para respirar. A tosse, que é horrorosa, né, é um sofrimento muito grande. As pessoas não estão achando que está difícil levar a vida aqui no Brasil, né? Eu queria que vocês continuassem falando sobre como é que está sendo isso daí, como é que está sendo viver aí, que é possível, se você, né, realmente adotar as medidas necessárias para se evitar contágio. Por favor, continuem falando mais sobre o que, né, como é que vocês estão vivendo e que tipo de restrições vocês têm. No trabalho, por exemplo, Wilson, na empresa em que você trabalha, né, como é que funciona isso? Como é que está sendo? Na verdade, todo o procedimento é muito similar, né? Acaba sendo uma rotina. Então, ou seja, ir para o trabalho com o carro, sempre com os vidros abertos se tem pessoas. Então, isso é tanto transporte pessoal como transporte coletivo, mantém os vidros abertos para a circulação do ar. Chegando na empresa, né, máscara é obrigatória. É obrigatório, no país todo ainda. Todo mundo. Sim, todo mundo. E chegando na empresa... Desculpa?
Vocês conseguem comprar máscaras facilmente ou não? Sim, sim, aqui já está mais tranquilo. Inclusive, a comunidade brasileira fez uma remessa grande de envio de máscaras para hospitais no Brasil. A gente conseguiu aqui, depois te mando, foi um número bem grande com a ajuda da comunidade brasileira. E está mais tranquilo, o Wilson conseguiu comprar. Mas o que acabou acontecendo, né, e nós acompanhamos esse processo através dos contatos, é que o chinês tem uma capacidade muito grande de reagir muito rapidamente. Então, o que passou a acontecer? Quando a crise começou, muitas empresas passaram a produzir máscaras. Então, assim, tem um amigo nosso que trabalha com trading, né, de exportação, e ele fala, eu vendia peça de empilhadeira e máscara. Eu vendia computador e máscara. Vendia fone de ouvido e máscara. Ou seja, praticamente todo mundo passou a produzir as máscaras, né? E vendê-las. Então, a produção cresceu muito rapidamente. Então, assim, é uma característica da população chinesa, a questão de reagir muito rápido às situações. E, voltando para o tema original, então, sempre máscara 100% do tempo. No refeitório da empresa, é necessário manter uma distância, né? A gente chama de distância social, que é manter 1,5 metro da pessoa, né? Das pessoas. Uma vez que você pegou o seu alimento, você vai sentar na mesa. Está parecendo no início foi muito parecido com escolinha, né? Ou com carteira escolar. As pessoas sentavam, né? Distante da outra pessoa. Ou realmente eles criaram como se fosse uma certa forma de isolamento, ou seja, o mais rápido possível, você não fique conversando com a outra pessoa e volta para o seu posto de trabalho, vamos dizer assim, seja o escritório ou seja a fábrica, realmente evitar acumular pessoas num determinado ambiente. Então, o que passou a ser feito? O restaurante, né, reduziu 50% da capacidade, ou seja, não tem lotação completa, é 50% reduzida. Mesmo o transporte da empresa, o transporte coletivo da empresa tem 44 lugares, ele vai com a lotação pela metade, aproximadamente 22 pessoas, né, e sempre com os vidros abertos. Então, assim, sempre com o objetivo de reduzir o acúmulo de pessoas, né, seja restaurante, seja transporte coletivo, o que for. O Wilson, por exemplo, vai trabalhar, ele fica só no escritório, não sai nem para comer. Tem levado marmita e assim todos os funcionários do escritório, né, nesse padrão. Outra coisa, as entregas ainda, a gente tem que descer para pegar alguma coisa, não tem nada na porta. Essa restrição de entrada e de saída não é só verificar a temperatura, ninguém entra onde quer, tem sempre faixas dividindo, entra só por um lugar, isso o estabelecimento grande, de um grande comércio, grande supermercado, ou os lugares menores também, né? Nos restaurantes, assim, uma coisa triste de se falar que aí deixou a gente bem pensativo, assim, muito comércio fechado, entrada do nosso shopping, assim, o mais próximo da nossa casa, que a gente usa, tem muitos menores comércios, né? Muito fechado, assim. Uma área de restaurantes que nós íamos devia ter, tipo, 20 restaurantes, se tivesse 2 funcionando, é muito. Então, assim, a gente não sabe ainda. Eles estão fechados por determinação ainda, Ariane? O fechamento é por determinação do governo ou não? Então, na verdade, assim, alguns restaurantes, né, que são familiares, né, pequenos, realmente fecharam. Quebrando. Porque realmente aconteceu realmente ficaram restritos, né, as pessoas não saíram. Na verdade, o que a gente pode perceber é que mudou muito o comportamento dos chineses, né? Então, a gente começa a falar muito sobre um novo normal, vamos dizer assim. Não vai mais existir vida normal. Porque
as pessoas, o que acontecia? As pessoas realmente têm esse hábito de pedir as comidas, os alimentos. Então, hoje, você não recebe mais na porta como a gente recebia, né? O entregador, ele vinha, ele subia o elevador e entregava. Hoje, qualquer entregador é proibido de entrar nos condomínios. Então, você tem que descer e pegar lá na portaria. Os restaurantes continuam, né, normal seria trabalhar até 9h, 9h30 na nossa cidade. Então, ainda tem uma restrição de horário para o funcionamento dos restaurantes. Wilson, tá cortando. Wilson, tá me ouvindo? Tá cortando o teu som. Eu vou de novo sair e vou aproveitar para fazer uma pergunta que a Débora está fazendo sobre trabalho o dia todo de máscara. Eu vou sair e a gente volta de novo. Quem está com a gente continua. É assim mesmo que acontece, viu? É congestionamento. Vamos sair e voltar, tá bom? Ó, ele já está voltando, gente. 2 segundinhos, só para a gente ver se melhora a conexão aqui, tá bom? Vamos lá. Então, vamos fazer a sua pergunta, Débora. Débora Lourenço. Trabalho o dia todo de máscara? Eu acho que é, viu, Débora? Eu acho que deve ser. Wilson. Oi, aí, volta aqui, volta redondinho. A Débora está perguntando se trabalha o dia todo de máscara lá na fábrica. Wilson? Sim, todos assim, eu diria que até antes, né, da pandemia, de certa forma já é normal as pessoas utilizarem máscara aqui na China. Não, quem está gripado. Geralmente quem está apresentando um estado de gripe já começa a utilizar máscara, né? E até um pouco por conta do frio, né? Protege um pouco o nariz, dá um certo conforto. Mas hoje 100% da população utilizando máscara. Sim. Então realmente, ainda que a recomendação ainda que você esteja utilizando máscara, e realmente você mantenha a distância social. O que para os chineses é muito difícil, desculpa, Pedro. Eles são assim, fila é um em cima, tipo assim, para pesar alguma coisa no supermercado. Você tá ali na fila, vem um e jogava o saquinho para pesar. Agora não. A gente estranha, porque eles não respeitavam fila. Agora não, é todo mundo com uma certa restrição, todo mundo meio desconfiado. Isso, assim, para nós é bom, para os estrangeiros, mas assim, é estranho para a gente, porque mudou muito o comportamento. Assim, mudou realmente o comportamento dos chineses e álcool gel em todo lugar, a gente entrada e saída também, assim, no supermercado tem 5 entradas, esse supermercado que a gente frequenta, é só uma funcionando, lixo, não tem lixo mais, lixos grandes, assim, a gente andou com lixo na mão um tempão, assim, porque o lixo pode jogar máscara, é contaminado, né? Então, assim, esse tipo de coisa, o nosso condomínio pode entrar visita, mas tem muitos aqui que não, em Xangai, nas grandes cidades, ainda não pode receber visita. A gente tem um brasileiro na nossa cidade, ele acabou vindo jantar com a gente na Sexta-feira Santa. Mas os elevadores também, com restrição de número de pessoas nos elevadores. O tempo, aqui no nosso, 4 vezes por dia, eles borrifam eu sinto cheiro de água sanitária. No elevador, em toda a área comum, assim, dos elevadores até a entrada, daí tem uma área, uma porta que separa a nossa da área comum para a entrada do nosso apartamento. Também, no dia a dia, assim, a gente só foi ao mercado e 2 vezes a restaurantes aqui. Também tem isso, então, a gente foi num restaurante sábado muito pequenininho, que é familiar também. É só um casal que trabalha, um restaurante japonês, inclusive, também com bastante restrição. Então, assim, que essas medidas de higiene são boas, né? E isso eu acho que vai continuar. Mas a gente percebe, assim, o chinês com muito medo do vírus, assim, ou muito respeito. É isso que a gente falou, está todo mundo ainda em estado de alerta. As ruas mudaram, eles usam muito as motinhos aqui. Então, antes era motinha indo voltando para qualquer lugar. A gente chegou, a nossa avenida aqui está totalmente diferente. É um fluxo para ir, está remodelado, é um fluxo para voltar. Ninguém reclama
de verificar a temperatura. Ontem eu saí à tarde, a hora que eu fui entrar tinha uma fila. Então, assim, realmente você tem que verificar a temperatura, mostrar o QR Code, não tem, assim, mesmo quem está com pressa, tinha 15 pessoas, eu fiquei tipo 20 minutos para conseguir acessar o meu prédio. Ninguém reclama, entendeu? Eles sabem que isso é necessário, né? Então, e assim que eles conseguiram controlar, porque na nossa cidade, por exemplo, não tem novos casos há uns 45 dias já. E mesmo assim, não se viu assim. Há 18 milhões de habitantes, é uma cidade, para os nossos padrões, uma cidade grande. Tá? Sim, e Eu aqui queria para nós abordar é com você uma interior. questão muito delicada e que tem me causado muita tristeza, porque eu, particularmente, sou uma admiradora da cultura da China, cultura milenar, um povo altamente dedicado, inteligente, com uma história belíssima, né? Belíssima, com legados importantíssimos para a humanidade. E eu tenho visto uma corrente, né, dizendo que, enfim, colocando a culpa no povo chinês, na China, por tudo que está acontecendo, né? E eu queria saber de vocês, se vocês sentem aí, que eles sentem isso, como é que está chegando na China essa barbaridade, né, de achar que os chineses são os culpados por essa pandemia? Alguns, né? Um segmento aí da sociedade. Na verdade, assim, hoje o aplicativo que mais utilizado aqui na China é o WeChat. Então, o WeChat você consegue está vinculado ao seu cartão do banco, então nós não utilizamos dinheiro no dia a dia, né? Papel moeda no dia a dia. Nós utilizamos realmente o aplicativo para fazer os pagamentos. E também dentro do WeChat tem chama de Moments, né? Onde as pessoas, é como se fosse o Facebook, onde as pessoas podem postar fotos, vídeos, comentários. É assim mais ou menos a rede social do chinês, né? Já que eles não usam nada de Google aqui. Ok, sim. Uhum. Exato. Então, de vez em quando você vê algumas reações, né? Eu tenho hábito, é como se fosse talvez o status do WhatsApp também. Então, eu vejo algumas reações quando falam, o vírus chinês. Então, assim, você percebe que realmente eles sentem, né? Isso, né? A população sente muito. E, infelizmente, aconteceu. Né? E como aconteceu outras doenças no mundo, né? Como tem o Ebola, né? Que aconteceu, como tem a chikungunya, que eu acho talvez uma das mais recentes também aí. Então, infelizmente, começou aqui. Mas eu diria assim, para a gente também é difícil de captar tudo o que está acontecendo real recentemente em função do idioma, né? Que é bastante para a gente. Então, assim, na empresa eu consigo me comunicar em inglês. Saiu da empresa, você não encontra ninguém. Em particular aqui em Hefei, você não encontra ninguém falando inglês. É diferente de Xangai, é diferente de Beijing. Então é muito difícil de capturar o que as pessoas estão realmente sentindo e assim por diante. Sim, a gente, ontem nós até mostrei um vídeo para o Wilson falando, né, dos chineses, assim, não sei se era uma sátira, mas com alguns pastores falando da China. A gente particularmente fica muito triste porque foi um país que nos acolheu. Eu já ouvi muitas coisas também sobre a teoria das conspirações, que o governo criou esse vírus. Se eu acreditar nisso, vai na contramão de tudo aquilo que eu acredito, porque eu acredito que o ser humano ainda é bom, na bondade do ser humano. E assim, a gente viu muita coisa aqui no país, a gente sabe de muitas pessoas que perderam seus entes queridos, do grande sofrimento deles. Por exemplo, o Wuhan foi aberto o dia que nós saímos da quarentena, inclusive. Nós temos uma pessoa próxima, o carro dela é de Wuhan, porque os pais moram em Wuhan, o telefone dela é de Wuhan, ela não conseguia pedir delivery, ela não conseguia andar com o carro na sua própria cidade, porque as pessoas estavam, os próprios chineses, assim, com receio, porque o carro é de Wuhan. Então, assim, isso é triste demais, porque eu não acredito num governo que queira matar o seu próprio povo. Assim, assim, acredito sim que tenha vindo de comer animais, que isso para eles em algumas cidades ainda é normal. Eles vieram, isso assim, um resquício da guerra, que eles não tinham comida, né? Então eles começaram a comer qualquer coisa para não morrer de fome. Mas é cultural. Na China hoje?
Desculpa, não sabe? entendi. Quantos bilhões? São o quê? 3 bilhões? 2 bilhões? Quantos 1,4 bilhões de bilhão. habitantes? 1,4 bilhão. 1,4 bilhão. É gente para chuchu. As pessoas pensam, tudo bem que ela tem né, uma área gigantesca, mas assim, como é que você alimenta 1 bilhão e quase? E depois né, a cultura dessas pessoas é milenar. E algumas coisas são esquisitas para a gente, eles comem, não é verdade? E as pessoas ficam associando isso, porque o povo que não tem higiene, porque onde já se viu pensa que é magia negra. Não é isso, é parte da cultura, né? É Então cultural. acaba Não, mas ficando a coisa mais complicada ainda. É um povo que passou é muita fome. muito. A Revolução Cultural do Mao Tse Tung trouxe uma fome que matou milhões de pessoas dentro da China, né? E mandou todo mundo produzir aço num país que é agrícola, né? A gente sabe um pouco dessa história. Mas eu fico muito preocupada e assim, lembrando, né? As pessoas têm que lembrar que China representa 20% das exportações brasileiras. Nós temos aqui um governo querendo brigar com um parceiro comercial que compra 20% do que se exporta. Então, né, é meio complicado. E é um mercado gigantesco. Sim. Desculpe o desabafo, mas eu procuro, às vezes, fazer um pouco essas considerações para quem nos acompanha, porque é preciso ter essa percepção mínima, né? Tem uma pergunta aqui da Má Piccoli. Ela pergunta assim: aqui no Brasil tem gente criticando o isolamento. O que vocês acham disso? Então, na verdade, assim, quando nós falamos em tratamento, né, do Covid-19, o tratamento não existe, né? É uma coisa que no período que nós estivemos fora do Brasil e eu tinha contato com os meus colegas de trabalho, eu perguntava muito assim, tem esse número de recuperados. Qual que é o tratamento mais eficaz? E assim, não existe, né? O tratamento que foram adotados aqui na China, né? Cada pessoa teve um que foi, ou talvez medicina chinesa, ou talvez foi realmente os medicamentos para a gripe convencional. Então, não existe tratamento eficaz. Realmente depende um pouco do medicamento e da sua imunidade. Eu diria assim que o grande sucesso de conter foi realmente o isolamento. Então, o que aconteceu, por exemplo, no Ano Novo Chinês, eles deveriam ficar aproximadamente 5 dias em casa, que era do dia 24 até o dia 28 aproximadamente, de janeiro. O que o governo tomou a decisão de fazer? Nós vamos estender esse período, vamos colocar uma quarentena. Então, em teoria, as empresas deveriam voltar a trabalhar no dia 10 de fevereiro, que é a normalidade na China, porque as empresas trabalham praticamente 7 dias por semana, os turnos são de 12 horas. Então, assim, para dar um pouco de ênfase para vocês, como é uma quebra de paradigma para a cultura chinesa. Você fala para o chinês, vocês vão ter 2 semanas em casa. Então, isso já foi uma grande quebra de paradigma aqui. Depois, o governo deixou muito claro qual era o plano de contenção. Então, como conter isso? Então, ela exigiu realmente esse controle da temperatura nas entradas da empresa. Então, hoje, as pessoas que acessam a empresa, esses números são reportados para o governo. Então, assim, é obrigatório isso. Então, assim, teve um plano de retorno, né, das empresas muito planejado. Também, as empresas têm que submeter esse plano de retorno, esse plano de controle. Então, teve algumas empresas que tentaram voltar no dia 10 de fevereiro, mas não conseguiram. Teve empresa que só voltou a funcionar no dia 24 de fevereiro, porque o governo foi realmente inspecionando e certificando se a empresa estava apta a realmente retornar às operações. Porque você imagina que realmente você colocar todo mundo dentro de uma sala, né, da fábrica, você vai ter um risco de contágio, né, em refeitório, em, como se diz, quando você vai trocar de roupa, né, no vestiário. Então, assim, você está tendo um risco de propagação também. Então, acabou tendo regras muito claras de como retornar
E quais eram os procedimentos a serem adotados dentro da empresa. Mas a pergunta, Eu diria o seguinte, a resposta assim, seria o quê? O grande sucesso foi o isolamento, foi essa criação de regras, né? Essa conscientização da população com relação a ir e vir, né? Como se portar. Porque realmente é uma coisa muito curiosa, né, Wilson e Ariane, porque assim, você toma as medidas antipopulares, elas surtem efeito porque você não tem gente caindo pela rua, nem fila em hospital, nem, né, gente morrendo sem ventilação mecânica. E aí fala assim, tá vendo? Que exagero, para quê? Né? Tá tudo sob controle, por que está em isolamento? Aí você tira do isolamento e aí acontece o caos, né? Então, eu também sou uma defensora do isolamento, não sou uma profissional da saúde, mas a gente tem números, né? A ciência está dizendo, né? Quem está vendo, eu falo assim, a China, para lidar com isso, que surgiu aí dentro. E eles, né, coitados, né? O pobre povo chinês precisou lidar com o improviso. E a gente que está falando que está no Ocidente, já tem um caminho que o vírus fez, a gente já é possível aprender com os erros e os acertos, né? Da Itália, né? China, da França. A gente precisa estar atento a isso, né? Existe já um caminho percorrido, tem muito ainda a percorrer, mas existe já um caminho percorrido. E eu deixo mais aberto para vocês falarem mais alguma coisa que vocês acham importante, né, sobre essa situação. Como é que está sendo? Assim, vocês chegaram numa China e hoje vocês estão dizendo, olha, mudou, o mundo não é mais o mesmo depois do que vai ser. Vocês estão vendo outra coisa. A gente conversava isso ontem, assim, realmente o mundo não é mais o mesmo. A grande coisa é assim, você pode ter dinheiro ou não, tá todo mundo na mesma situação. Não posso falar no mesmo barco, mas na mesma situação. É um vírus invisível. Então, assim, o que eu percebo pelas redes sociais, lógico, eu não estou no Brasil, mas assim, é muita briga por conta de político, não de política. Isso é triste, porque nós estamos falando de vidas nessa situação. Então, assim, antes de qualquer, respeitando a opinião alheia, o que tem acontecido de não haver respeito aí, eu acho que a gente deveria pensar na população. Lógico, é triste não ter o que comer. Agora é a hora da gente ser solidário. Um país não quebra em 2 meses. Eu acredito assim, que não se quebra um país em 2 meses. Então, tem meios de acontecer esse isolamento e tentar salvar vidas, preservar vidas, né? A Patrícia está perguntando aqui se vocês sabem, tem notícias aí de gente que pegou o vírus novamente. Eu acompanhei na imprensa casos de recidiva, de gente que pegou novamente. Eu não sei se foi na China. Vocês têm notícia aí? Para ser sincero, nós ouvimos casos, sim, de pessoas na China que tiveram pela segunda vez, acompanhando outros, eu não sei te falar agora em qual país, em qual situação. Sim, existem reocorrências, a pessoa realmente se contamina mais de uma vez. No Japão parece que tem ocorrência de pessoa pegar 2 vezes. Vocês têm informação se a pessoa sobreviveu, se sarou, se ela criou anticorpos? Eu também não... Patrícia, eu vou até procurar saber, mas eu não ouvi nada ainda. Até onde eu sei, né, realmente sim é possível a contaminação pela segunda vez. Eu não tenho informação se a pessoa sobreviveu ou não, né? Eu acho que, assim, como é muito recente, a pessoa ainda está em tratamento, né? Ou as pessoas. Então, assim, não tenho certeza como foi essa... Se, por exemplo, a gente sabe da hemorrágica, a dengue hemorrágica, né? Como a gente ouve no Brasil, que a segunda vez era mais forte. Eu não sei dizer se realmente ela vem com um efeito maior do que a primeira. Eu acho que é muito novo, né? Os infectologistas estão aprendendo com isso ainda. Isso que eu vi 2 médicos numa live falando sobre isso. Nós estamos trocando pneu do carro em movimento. A gente está atendendo, está chegando. A gente vai acabar
nosso horário. Eu quero agradecer, ele está dando uma contagem regressiva. Quero agradecer a vocês, agradecer a Beluga e a Constance, Constance Calçados, que são meus parceiros e me permitem aqui sempre chegar bonita para vocês, tá? Ariane e Wilson, obrigada pela atenção, por acordarem de madrugada. Que Deus proteja vocês.